Então vamos lá, pessoal. Eu vou só voltar um pouquinho os últimos tópicos que nós comentamos na nossa última aula. A gente estava falando da execução da pena privativa de liberdade e começou a falar sobre regimes de cumprimento, né? Então a gente viu alguns dispositivos do Código Penal, alguns dispositivos da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, também chamada de LEP, e começou a analisar os regimes de cumprimento, né? Já no final da aula, né? Óbvio, né? A gente começou desde da análise dos sistemas prisionais, né? Do histórico, do sistema pensilvânico, alborniano, progressivo inglês. Então, foi isso que nós vimos na última aula. E encerramos analisando cada um dos regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade, né? Regime fechado, semiaberto e aberto. Analisou o artigo 33, que trata no parágrafo 1º quais são os estabelecimentos para cada um dos regimes, né? Então, sendo para o regime fechado, estabelecimento de segurança máxima ou média, e no regime semiaberto, colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar, e no aberto, a casa de albergado ou estabelecimento adequado, né? Na sequência, a gente passou a analisar cada um dos regimes, né? Então, passou pelo artigo 87 da LEP, né? Então, transitada em julgada a sentença penal condenatória, tendo sido determinado ou condenado o cumprimento de sua pena em regime fechado, então aplica-se o artigo 87. Será executado em estabelecimento penitenciário de segurança máxima ou média e é exigido, né, que para a pessoa seja recolhido no estabelecimento prisional seja expedida a guia de recolhimento carcerário, né? Então, isso é super importante. Sobre o regime semiaberto, a gente viu as regras aí que estão no artigo 34 do Código Penal, né? Que admite frequência em curso, admite trabalho externo, remissão por trabalho ou estudo. Viu ainda o artigo 35 do Código Penal, né? Então, aplica-se a norma do 34, né? Que é a do regime fechado. E para os que iniciam em regime semiaberto, né? E as regras de trabalho estão dispostas nos artigos, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 35, né? Então, ele ficaria sujeito ao trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar, sendo admissível trabalho externo, bem como a frequência em cursos superativos, profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Quanto ao regime aberto, a gente tem os estabelecimentos chamados de casa de albergado. Tem não, né? Deveria ter, porque aqui no nosso estado, o estado do Ceará, nós não temos esse tipo de estabelecimento e por conta disso, né, pessoal, e aí a jurisprudência pacífica nos tribunais superiores, que quem cumpre regime aberto não pode ser mantido em um estabelecimento destinado a cumprimento de regime mais rigoroso, como o fechado ou semiaberto. Então, daí é que as pessoas que cumprem regime aberto, submetidas, né, obviamente, a condições, né, porque para o cumprimento do regime aberto tem algumas condições que são obrigatórias e outras que são facultativas. Ele pode cumprir esse regime em casa, isso, posição jurisprudencial, não tem lei para isso, né? E a regra ainda, a gente vai ver mais na frente, que para o regime aberto não se admite remissão pelo trabalho, apenas a remissão pelo estudo. Haja visto que o trabalho é obrigatório, né, para quem cumpre o regime aberto. As regras desse regime vão ser encontradas no artigo 36 do Código Penal. Então,
O que orienta, né, esse regime seria a autodisciplina e senso de responsabilidade, daí ele poder trabalhar fora do estabelecimento sem vigilância, frequentar cursos ou exercer outro tipo de autoridade, sendo que ele deve se recolher durante o período noturno e nos dias de folga. E o parágrafo 2º fala da questão da regressão. Então, quando o condenado não cumpre as regras que são impostas ou pratica um fato que é definido como crime, não tendo necessidade de ser condenado. Então, ele regride para o semiaberto. Ainda como regramento do aberto, a gente viu que tem uma exceção em relação ao trabalho do artigo 117, né? Então, estão dispensados dessa obrigação de trabalho, né? Os condenados maiores de 70 anos, os acometidos de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e a condenada gestante. Então, essas são as exceções da obrigatoriedade do trabalho como condição para cumprimento do regime aberto. Observando, né, que a questão aí da condenada gestante não exige outro requisito além do teste da gravidez, né? Aí fala em gestante, então em qualquer época da gestação, não sendo necessário comprovação, por exemplo, que essa gestação seria de risco. Então, resumindo aí, né, graficamente o que traz o 117, e estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazer, aliás, 114, desculpe, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazer imediatamente, isso é a regra para quem deva ingressar no regime aberto, né, apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se, né, com autodisciplina e senso de responsabilidade, pois aqueles que cumprem o regime aberto não têm a vigilância direta que é imposta aos demais regimes fechado e semiaberto. E no parágrafo único nós vamos ter a questão da dispensa, né, do trabalho das pessoas que estão no 117 que a gente acabou de ver, né? Então, pessoas idosas, gestantes, mães com filhos menores ou portadores de deficiência. Então, essas são as exceções que constam lá no artigo 117. E aí a gente parou, né, no nosso último encontro, nós paramos nesse slide, quando a gente ia começar a falar sobre o cumprimento de regime para mulheres. Então, as mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, isso é previsto no artigo 5º da Constituição Federal, então, nós vamos ter aí no inciso 68, a pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, idade, o sexo do apenado. Então, o 68 do artigo 5º justifica, né, a gente ter lá no Código Penal a definição de um estabelecimento prisional para cada um dos regimes e ainda a questão aqui que a gente está tratando de forma específica do sexo, né? Então, deverá ter obrigatoriamente um estabelecimento destinado a mulheres. E ainda, pessoal, as presidiárias, né, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, existe uma série de obrigatoriedade que deve cumprir os estabelecimentos femininos, né? Voltando aí para o Código Penal, nós vamos ter, no artigo 82, parágrafo 1º, que a mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Ainda, no Código Penal, temos o 89, que além dos requisitos referidos no 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente
e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada, cuja responsável estiver presa. Só um adendo aqui, pessoal. Eu coloquei lá no nosso ambiente de discussão um link para um documentário chamado Cárcere e a Rua, certo? Em que trata de estabelecimento penal feminino, certo? E nesse documentário é acompanhada a vida no cárcere de 3 mulheres. E uma entra no estabelecimento prisional grávida e tem o bebê dentro do estabelecimento prisional. Assistam, porque é muito interessante. E depois a gente vai fazer uma atividade em relação a ele. Com certeza, eu digo porque eu já assisti várias vezes esse documentário, né? Então eu passo para as minhas turmas de execução penal. E não é chato, certo? Podem ir com certeza de que não vai ser aquela coisa enfadonha que muitos acham de documentário. Eu não acho, porque eu gosto muito de documentário, né? Mas esse é bem interessante. E aí a gente já abordou os estabelecimentos prisionais e agora vamos ver a questão da progressão de regime, né? Então, progressão seria a passagem, certo? De um regime mais gravoso para o menos gravoso. Então, a passagem do regime fechado para o semiaberto e a passagem do semiaberto para o aberto. Então, começamos agora a analisar a questão da progressão. Isso, pessoal, está diretamente ligado à finalidade da pena, né? Então, se vocês lerem o artigo 1º da Lei de Execução Penal, vocês vão ver lá quais são os objetivos da lei. E a lei, certo, tem como objetivo, esse sistema progressivo, ele tem o objetivo de, aos poucos, ir reinserindo o condenado na sociedade, né? Então, ele parte de um regime mais gravoso, né, de maior vigilância, e gradativamente, quando comprova condições de ir para o menos gravoso, ele vai passando, né? Vai passando de fase, né? Então, quando se fala de progressão, é porque se direciona da maior para menor intensidade de restrição de liberdade. Então, seria a evolução, né, do regime mais rigoroso para um menos rigoroso. E aí, mais na frente, nós vamos ver o que seria a regressão de regime, que é o inverso. Seria a passagem de um regime menos rigoroso para o mais rigoroso. Um conceito aí do Kleber Massona. Então, progressão de regime prisional integra a individualização da pena em sua fase executória. Destina-se ao cumprimento de sua finalidade de prevenção especial, mediante a busca de preparação do condenado para a sua reinserção na sociedade. Então, veja só, esse conceito vai ao encontro do que eu acabei de dizer, na questão da finalidade da pena como ressocializadora. E outra coisa que a gente tem que observar é a questão de, mais uma vez, a presença do princípio da individualização da pena. Pessoal, o princípio da individualização da pena, ele perpassa todo o processo penal e todo o direito penal. E esse princípio da individualização da pena é direito fundamental, né? Ele está previsto no artigo 5º da Constituição, e ele vai desde o momento legislativo até a execução da pena. Então, quando o legislador estabelece com a conduta, aquela conduta é considerada crime, e a ela vai ser combinada uma faixa de penas, um limite de penas, isso ele está cumprindo o mandamento constitucional de individualização da pena. Então, quando eu tenho lá no artigo 121, caput, pena de 6 a 20 anos, isso é um respeito
a individualização da pena. Então, se por acaso o legislador fizesse estabelecesse por lei que uma conduta era crime, estabelecesse uma pena tipo assim, a matar alguém, pena 20 anos, isso seria uma completa violação à individualização da pena, pois estaria determinado que para todas as pessoas, independente das circunstâncias, a pena seria a mesma. Então, quando se estabelece faixas, né, de 6 a 20 anos, é exatamente para possibilitar a individualização da pena. E aí, mais na frente, nós temos outra fase, né, do processo em que é observado a individualização da pena. É no momento da concretização da pena. Então, quando o juiz estabelece, né, que para aquela situação, aquele indivíduo é condenado a 10 anos de prisão, ele está individualizando a pena. Porque uma outra pessoa que comete o mesmo crime pode receber 8 anos ou 12 anos, né? Então, ele está individualizando a pena nas circunstâncias daquela pessoa. E na execução penal, a gente tem alguns momentos que também deve ser observada essa questão da individualização. O primeiro deles trata-se da classificação. Então, quando o apenado chega no ambiente prisional, ele passa por uma comissão de classificação, que vai avaliar, né, o condenado e vai determinar o local onde ele deve cumprir a pena. E aqui, na questão da progressão, também tem o aspecto aí de cumprimento da individualização da pena, porque é verificado requisitos que são objetivos, né, o percentual de pena cumprida de cada apenado, e é verificado também requisitos subjetivos, ou seja, o comportamento carcerário, e isso vai indicar que uma pessoa terá direito à progressão e outra não. Então, isso também é um momento da aplicação desse princípio de individualização da pena. Mais um conceito, né? Então, com outra abordagem, né? Então, para o Rogério Greco, a progressão é medida de política criminal que serve como estímulo ao condenado durante o cumprimento. Esse estímulo seria em relação ao seu comportamento carcerário, né? A submissão a ele, né? A pena imposta pelo Estado. E aí, com isso, ele vai galgando regimes menos rigorosos, tendo, né, a esperança de retorno, né, o mais breve possível para o convívio social. Então, vamos tratar do que é esse incidente de progressão, né? Então, progressão é um incidente dentro da fase de cumprimento de pena. Então, quem tem legitimidade para requerer a progressão seria. Então, aqui a gente aborda aspectos mais práticos, né, pessoal? Então, quando a gente for ver realmente medidas judiciais na LEP, que a gente for elaborar um pedido de progressão de regime, vai ser necessário que a gente tenha conhecimento desses aspectos que são abordados nesse momento. Então, primeiramente, a legitimidade. Né? Quem pode requerer a progressão? Então, pode ser requerido por advogado, defensor público, pelo próprio Ministério Público, pelo próprio sentenciado, e ainda pode ser determinado, e aí não seria requerimento, né? Seria determinado de ofício pelo próprio juiz. Né? Então, ao ser observado que aquele apenado já cumpriu os requisitos objetivos, né? Percentual de cumprimento da pena, e os requisitos subjetivos, aí todas essas pessoas têm legitimidade ou para requerer, né? Ou o próprio juiz determinar de ofício esse incidente de progressão. Então, primeiro aspecto aí.
requisitos para a progressão do regime fechado para o semiaberto. Observe que nós vamos analisar de cada um dos regimes para o outro. Então, do fechado para o semiaberto, em seguida do aberto, aliás, do semiaberto para o aberto, porque os requisitos são um pouco diferentes. Então, do fechado para o semiaberto, estou vendo aqui um erro de digitação, primeiro, pressupõe sentença condenatória, não necessariamente ser definitiva, pessoal. Então, vamos supor que alguém esteja cumprindo a pena de forma antecipada, né? Ela foi condenada, mas não houve o trânsito em julgado. É óbvio, né, que essa pessoa teria direito, ao cumprir parte da sentença, de galgar para um regime menos rigoroso. Um exemplo recente é o caso do Lula, né? O Lula não tinha sentença condenatória definitiva, né? Ele estava lá preso sem ter transitado o julgado, e durante o tempo que ele passou preso, ele alcançou o requisito objetivo de passagem do fechado para o semiaberto, inclusive a pedido do Ministério Público, né? Observar que essa questão da execução provisória, ela é admitida, não é obrigatória, pessoal. Então, aquele entendimento que o TRF4, né, passou a adotar como se fosse uma obrigação, e ainda alegando que era decisão tomada pelo STF, isso não é verdade, porque o STF dizia que poderia e não que deveria. Então, não é uma obrigação. É óbvio que deve ser observado se há necessidade ou não daquela pessoa ser recolhida antes do trânsito em julgado. E aí, um dos indicativos seria o artigo 312, seria a presença de requisitos de prisão cautelar, né? Então, não tendo, a pessoa não deveria ser submetida à antecipação de sua pena, mesmo porque se ainda restam recursos, esse tempo de pena que ele passou no caso de absolvição, né, gera consequências, inclusive, de prejuízo para o Estado, porque, né, essa pessoa que ficou presa, né, indevidamente, porque anteciparam a sua pena, e em um momento subsequente ela foi absolvida, obviamente essa pessoa vai procurar um ressarcimento do Estado, né, pelo erro judicial. Temos aí a súmula 716, que deve ser observada por vocês, né? Então, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. É óbvio, né? Isso tem uma lógica. Se admite-se, inclusive, que ele cumpra a pena de forma antecipada, por que não poderia se admitir que ele conquistasse o direito de progressão de regime? Então, isso é o que determina a súmula 716 do STF. O segundo requisito, pessoal, é o temporal, certo? Então, é um critério objetivo, né? Então, o que vai ser observado é tempo de cumprimento, e aí eu vou pular esse slide da Lei 1072 por que eu acho que esse slide que não passou na minha reavaliação, certo? Porque o que vocês têm que ficar atentos, e aí fiquem atentos ao artigo 112 da LEP. O artigo 112 da LEP foi o artigo da Lei de Execução Penal que mais sofreu alteração com o pacote anticrime. Então, antes do pacote anticrime, a gente tinha uma regra geral na Lei de Execução Penal, que era cumprido 1/6 da pena, certo? E aí a exceção ia estar lá na Lei de Crimes Hediondos, na Lei 8.072, que trazia percentual, né, fração diferente para a prática de crimes hediondos, que seria a exceção do 1/6, seria 2/5.
para quem fosse primário e 3/5 para quem fosse reincidente. O pacote anticrime trouxe uma modificação muito grande para o artigo 112. Então, nós vamos ter inúmeros percentuais. Então, antes a gente tinha uma fração única de 1/6. Agora a gente vai ter, no inciso 1º, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Só um aspecto interessante é que 16% é menos de 1/6. Então, nesse aspecto aqui, a lei aqui é mais benéfica, certo? Então, ela vai retroagir. Então, as pessoas que ainda não tinham completado 1/6, mas já completaram 16%, elas vão ter o direito de progressão. E é uma fração, é pouco, certo? Porque 1/6 seria 16,66666, né? Então, agora é 16 fechado. Então, essa fração deve ser desconsiderada porque a lei aqui é mais benéfica. Aí vem a mais novidade. O inciso 2º traz 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, a diferença aqui, pessoal, na reincidência, né? Então, 16% é para o primário, 20% para o reincidente. Mas os incisos 1 e 2 se referem a crimes que são praticados sem violência ou grave ameaça. O 3 traz 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. E 30% da pena, no inciso 4, né, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, 3 e 4 são percentuais aplicados para crimes praticados com violência à pessoa ou grave ameaça, e a diferença do 25% para o 30% seria 25% para quem for primário e o 30% para quem for reincidente. E tem mais, né? 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e se for primário. Então, para crimes hediondos ou equiparados, né, a questão de tortura, 40% para os primários. 50%, aí vem o inciso 4 com 2 alíneas. Então, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte se for primário, né, e condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então, seria prática de crime hediondo com resultado morte, aí nós temos vários, pessoal. Lá, o artigo 1º da Lei 8.072 também foi muito alterado. Então, o próprio homicídio, né, temos ainda, por exemplo, a epigamia com resultado morte, lesão corporal com resultado morte. Então, aí teríamos a incidência da linha A do inciso 6, 50%. E ainda 50% para aquele que quisesse o comando individual coletivo de organização criminosa. Organização criminosa é o que está definido pela Lei 12.850, de 2013, né? É aquela reunião de pessoas em caráter não eventual, estruturado e com divisão de tarefas. Então, o conceito de organização criminosa é da Lei 12.850, de 2013. Agora, observem que aqui não é só a questão da organização criminosa. É a organização criminosa para a prática de crime hediondo, certo? Então, observem bem essa condição. E ainda tem a linha C, né? Condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Constituição de milícia privada é o crime previsto no artigo 288-A
Então, também foi criado pela Lei 2.850 de 2013, né? A mesma lei que criou o crime de organização criminosa, né? Determinou o tipo penal de organização criminosa, alterou o Código Penal nos artigos 288, que antes se chamava quadrilha ou bando e passou a chamar associação criminosa, e incluiu o 288A, que é a constituição de milícia privada, aquele grupo paramilitar, né, que atua praticando crimes, né, tipificados no Código Penal, e aí observação essa é importante. Então, milícia privada só é considerado se ele pratica crimes constantes no próprio Código Penal, não alcança crimes de legislação extravagante. Então, quem assistiu o filme Tropa de Elite 2 sabe muito bem o que é. Por exemplo, extorsão, né, no comércio para que adquira seus serviços, como, por exemplo, serviço de segurança. E outros serviços, né, que se expandiram, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a milícia privada com fornecimento de água, energia, TV a cabo, a própria construção de imóveis, né? Inclusive de forma precária, né? Há pouco tempo desabou alguns aí. Ainda continuando no 112, a gente tem o inciso 7, que estabelece 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, né? Então, especificamente, a reincidência é específica, né, pessoal? É na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, pratica um crime hediondo, em seguida outro. Então, para a progressão de regime, seria 60% da pena. E 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Então, nesse caso, 70% praticamente impõe esses crimes têm penas muito altas, né? Então, praticamente, impõe o cumprimento integral, né, no regime fechado. Então, uma pessoa, por exemplo, que é condenada a 100 anos de prisão, né, de reclusão, só teria o direito de progressão após cumprir 70 anos de prisão. Obviamente, antes disso, ele já seria alcançado pelo artigo 75 do Código Penal, que estabelece que o tempo máximo de cumprimento de pena no país é de 40 anos, né? Seguindo o artigo 112, pessoal, vocês veem que o artigo 112, vocês têm que dar uma atenção muito grande em relação a ele, certo? Porque foi um dos mais afetados pelo esse pacote anticrime. Então, em seguida, vem no parágrafo 1º, que em todos os casos o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, aqui já o CAPT, com seus incisos e alíneas, trazia o requisito objetivo, né, que são os percentuais de cumprimento de pena para cada uma das situações, e aqui a gente já tem um requisito que é subjetivo. Então, é verificado, né, o prontuário de cada preso para verificar se ele detém esse bom comportamento carcerário. E o parágrafo 2º fala da questão da necessidade da motivação. Isso é até um pouco redundante, porque toda decisão judicial deve ser motivada, né? Então, a própria Constituição Federal estabelece isso. Então, o parágrafo 2º traz que a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto, comutação, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Então,
Parágrafo 2º, é um privilégio aí ao que determina a Constituição sobre a motivação das decisões, além do contraditório. Então, deve ser submetido à manifestação do Ministério Público e do defensor para que seja cumprido o devido processo legal, respeitado aí contraditório e ampla defesa. Seguindo ainda no parágrafo 3º, e aí vai ter um tratamento aqui específico para a mulher, né? No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança, ou pessoas com deficiências, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ou seja, aqui nós vamos ter um requisito subjetivo bem mais brando, né? Porque o mais brando do que estabelece o caput do artigo 112 seria 16%, e 1/8 da pena equivale a 12,5%, certo? Então, para a mulher gestante, a mãe responsável por crianças, ou pessoas com deficiência, então, o requisito objetivo de cumprimento da pena, obviamente, acumulado com os demais incisos aqui do parágrafo 3º, seria de 12,5%. Eu acho estranho, assim, essa questão do legislador ter misturado frações com percentuais, né? Porque traz uma certa confusão. Então, ele estabelece no CAPT uma série de percentuais, 16%, 20%, 25%. Aí, quando aqui está com 1/8, né? Por que ele não botou 12%, né? Ficaria até mais fácil da gente assimilar. E ainda ser primário e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Aqui é a mesma regra que tem os demais, né? Então, verifica-se o prontuário da condenada, né? Aí, e ela tendo cumprido cumulativamente todos os demais requisitos que estão aí no parágrafo 3º, ela terá a progressão de regime num tempo menor. E, por fim, aí não ter integrado a organização criminosa. Então, como eu já falei, a organização criminosa tem seu conceito no artigo 1º da Lei 12.850, repetindo, seria aquela reunião de pessoas em caráter estável, estruturada, com divisão de tarefas para a prática de crime, né? Ainda no artigo 112, também o parágrafo 4º refere-se à mulher, né, à grávida, à mãe de filho menor, deficiente, né, e se refere a cometimento de novo crime. Então, aquela que progrediu de regime e comete novo crime doloso ou falta grave, né, implicará a revogação. Esse implicará a revogação do benefício quer dizer a regressão de regime, né? Então, se ela progrediu e foi revogada a progressão, ela regride de regime. Então, seria crime na modalidade dolosa, então não alcança aqui nem contravenção penal e nem crime na forma culposa, e falta grave. Falta grave é o que está previsto no artigo 50 da ALEP, certo? Então, a ALEP contém em rol taxativo o que é considerado falta grave. E as legislações estaduais, pessoal, contém o que é considerado falta média e leve. Então, na LEP, você só vai ter o que é falta grave. Se você quiser saber o que é falta leve e média, na execução penal, você vai ter que ir na legislação estadual, dos presídios estaduais do estado do Ceará, na legislação que regulamenta os estabelecimentos prisionais.
E o parágrafo 5º, né, é afastando, porque quando se fala em crimes hediondos equiparados, normalmente se coloca tortura, tráfico de drogas, né? E o parágrafo 5º exclui, né, para fins da progressão de regime, o tráfico de drogas, previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Então, somente o que está no parágrafo 4º da lei do artigo 33. E em seguida vem a regra sobre a questão de prazo, né? Então, de interrupção de prazo. Então, quando há o cometimento de falta grave, aí há a interrupção do prazo, ou seja, começa a contar novamente. Então, vamos supor, no primeiro caso do CAPT, 16%. A pessoa já tinha cumprido 1 ano, certo? Já estava se aproximando desses 16%. E aí comete uma falta grave, por exemplo, foge. Então, esse tempo de cômputo para a progressão, ele inicia novamente, né? É o que diz o parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção de progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o réu início da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Então, vamos supor que ele seja condenado a 10 anos, já cumpriu 1 ano, que seria 10%, só faltava 6% para ele progredir do regime fechado para o semiaberto. Fugiu, praticou uma falta grave. Então, comece a contar novamente a partir daquele momento, né? E em cima de que é contado esses 16%? Agora não mais em cima de 10, em cima de 9, né? Porque ele já tinha cumprido 1 ano, então computa-se o novo percentual em cima do que falta a ser cumprido, certo? Então, é o que diz o parágrafo 6º do artigo 112. Uma questão, né, que às vezes confunde também. O preso tem que cumprir percentual da pena considerando como base de cálculo a pena aplicada ou a pena de 40 anos dos termos do artigo 75? A resposta seria na pena concretizada, né, pessoal? Considerando como base de cálculo a pena aplicada. Então, senão nós teríamos todas as pessoas condenadas a mais de 40 anos sempre tendo percentual calculado em cima de 40. E não é assim. Se a pessoa é condenada a 100 anos, ela só pode passar presa 40 anos. Mas a progressão, o cálculo da progressão vai ser em cima dos 100 anos, em cima da pena concretizada. E isso é sumulado pelo STF. Então, a súmula 715 diz exatamente isso, que a pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal não é considerada para concessão de outros benefícios, como o livramento condicional, o regime mais favorável de execução. Então, esse percentual é em cima da pena aplicada, da pena que é concretizada. E sempre o percentual é em cima da pena que resta. Ainda como requisito de progressão de regime do regime aberto para o semiaberto, bom comportamento carcerário durante a execução. Então, aí é a questão da necessidade de se reconhecer a capacidade do condenado adaptar-se a um regime menos rigoroso, certo? Então, aquele que tem mau comportamento, né, isso é um indicativo de que ele não está apto a ir para um regime mais suave, menos severo. Então, ele tem que estar ajustado ao novo regime. Esse aqui é o requisito
do bom comportamento carcerário é a comprovação de que ele está ajustado ao novo regime que ele passará a cumprir. E o quarto requisito aí é a questão do contraditório, né? Então, nós vamos ter oitiva do MP e observância do contraditório com a oitiva do defensor, né? Do advogado ou defensor público, certo? Então, esses são os requisitos. A questão da necessidade de comprovação de que ele está apto a se adequar ao novo regime perpassa por uma discussão de se há necessidade ou não de ser feito exame criminológico, né? Hoje, pessoal, as decisões dos tribunais superiores é no sentido de não haver a necessidade de exame criminológico para a progressão de regime. Certo? Se for determinado, for solicitado pelo MP, determinado pelo juiz o exame criminológico, tem que se dizer por quê, tem que se fundamentar. Porque a questão do bom comportamento, ele deve ser extraído pelo prontuário do preso, certo? Então, se há a determinação do exame criminológico como condição para a progressão de regime, o juiz tem que dizer o porquê, tem que ser fundamentado. E isso é sumulado, súmula 439 do STJ, que diz isso aí, né? Decisão motivada admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Então, a própria súmula diz, é uma exceção, o caso é peculiar, o juiz tem que motivar. Não pode colocar como condição esse exame para a progressão de regime sem motivação. Mesmo porque acontece muito na prática, pessoal. A gente sabe que a gente tem alas dos nossos juristas, né? Temos ala bastante punitivista, principalmente, isso não é uma crítica ao órgão, Ministério Público, é alguns membros que sempre pedem esse exame. Ele sabe que a resposta do estabelecimento prisional sempre é a mesma. Então, o que é normal, o diretor do estabelecimento mandar um ofício para o juiz dizendo que não tem condição de realizar exame criminológico por falta de pessoal. E isso pode ser uma condição para se negar uma progressão de regime? Ora, isso é uma deficiência do Estado. Então, não há de se colocar isso para agravar a situação do preso. E ainda, pessoal, nós temos um sexto requisito, que esse é bem específico, né? Então, quando nós temos crimes contra a administração pública, nós temos a obrigatoriedade aí para a progressão de regime da reparação do dano. Isso não está na LEP. Então, isso vai estar no parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal. Então, o parágrafo 4º, ele vai determinar que o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com acréscimos legais. Então, todos aqueles requisitos para crimes comuns. Esse sexto requisito vai se aplicar especificamente para crimes praticados pela administração pública, né? Ali aqueles que começam no artigo 312, né? A partir do peculato e vai até o 359-H, que é o último tipo penal incriminador do Código Penal. E aí, pessoal, uma observação também, um questionamento. Né? Se o juiz, né, nesse incidente da execução, está em dúvida se o reeducando preenche ou não os requisitos para a progressão, deve ou não determinar a progressão para o regime menos rigoroso? O que se tem percebido é que aplica-se o indúbio pró-sociedade. Né?
Obviamente, né, pessoal, isso aqui se dá em relação a requisitos, mais a requisitos subjetivos, né? Porque a requisitos objetivos é só um cálculo, né, uma fração, certo? Então, você calcula 16% em cima da pena, né? Calcula 20% em cima da pena. Isso aqui se dá mais se na questão da se ele tem condições de se readaptar, né, àquela condição menos severa a que ele passará a cumprir. Ainda questiona-se se admite-se progressão de regime para quem cumpre sanção disciplinar no RDD, né? O RDD é o regime disciplinar diferenciado. Ele é previsto no artigo 52 da LEP, certo? Então, em certas situações, o preso pode passar a uma condição de cumprimento mais rigorosa, né, por tempo determinado, certo? Então, deem uma lida no artigo 52, que é o RDD, e a resposta para essa pergunta é que sim, né? Não há nenhum empecilho na lei que se possa exercer esse direito pelo preso que cumpre RDD. O que é incompatível é que ele tem que primeiro cumprir o RDD e, em seguida, ele progride de regime, né? Então, mas aquele tempo ali vai contar. Hoje a gente para por aqui, né, pessoal? Então, hoje a gente viu basicamente a progressão do regime fechado para o semiaberto e no nosso próximo encontro a gente parte do regime semiaberto para o aberto, e como eu falei, tem algumas diferenças, certo? Há alguns requisitos um pouco diferentes. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento? Não? Tá todo mundo tranquilo, se cuidando em casa? Já que não tem dúvida, só dá um okzinho aí no chat para que fique registrada aí a presença de vocês e que não tem dúvidas, né? Tranquilo, pessoal? Então, não sei nem que dia é hoje, mas é quarta-feira, né? Então, bom final de semana a vocês.